Advogar, hoje em dia, além de não ser fácil, ainda é difícil. Foi com essa brincadeira que eu comecei minha publicação no LinkedIn para chamar a atenção para uma coisa séria. Hoje em dia, o trabalho do advogado, infelizmente, é tentar explicar o óbvio para o judiciário e muitas vezes ver casos simples serem transformados em casos complexos sem necessidade pelo próprio Poder Judiciário. E aí eu não estou falando isso sozinho, eu não sou voz isolada, basta pegar algumas publicações do professor Lênio Streck na revista eletrônica Conjur para verificar o que eu estou falando. Inclusive o professor Lênio Streck chega a afirmar que a advocacia hoje em dia é um exercício de humilhação cotidiana. Bom, vamos ao caso que originou essa minha motivação de fazer esse vídeo e ter feito essa publicação. Bom, era um caso simples. Eu estava atuando em favor de um trabalhador, né? E esse trabalhador, ele ajuiza essa reclamação trabalhista em face da sua ex-empregadora, pedindo que fosse mantida a rescisão indireta. O que é rescisão indireta? Rescisão indireta é a justa causa que o empregado pode aplicar na empresa, no empregador. E aí, quais eram os fundamentos dessa rescisão indireta? Os fundamentos eram bem simples. Primeiro, a ausência de recolhimento de FGTS ao longo do contrato e mora salarial quanto mais. O que é a mora salarial quanto mais? É o atraso reiterado habitual no pagamento dos salários. Inclusive, o trabalhador narrava na inicial que foram tantos atrasos de pagamento de salário que a empresa deixou de pagar vários salários ao longo do contrato. Até aí tudo bem. Veio então a sentença. E a sentença, apesar de ter mantido a rescisão indireta, ela deixa de deferir o pagamento dos salários retidos. E aí manteve a rescisão indireta de uma forma bem acertada, inclusive fundamentando ali só com base na ausência de recolhimento de FGTS, né, o que é muito importante. Porque se antes a jurisprudência vacilava em relação a dizer se a ausência de recolhimento de FGTS por si só seria suficiente ou não para embasar a rescisão indireta, hoje em dia ela caminha num sentido mais seguro de considerar que a ausência de recolhimento de FGTS é sim suficiente para você aplicar uma rescisão indireta. Tudo bem, só que quando chegou na parte do salário, o juízo de piso, né, o juízo de primeiro grau, considerou que a empresa provou o pagamento dos salários. Só que a empresa não havia provado o pagamento dos salários. Ela juntou contra-cheques apócrifos, ou seja, contra-cheques sem assinatura do trabalhador, e desacompanhados de qualquer comprovante de pagamento, ou seja, de qualquer comprovante de transferência bancária, qualquer comprovante de depósito. E aí a juíza considerou esses contra-cheques como válidos, mesmo que eles fossem flagrantemente sem assinatura. E aí é muito interessante que só de você bater o olho no documento, você vê que aquele documento ele não serve como prova. Por quê? Porque é um contra-cheque eletrônico e aí tudo bem. Até aí tudo bem você ter um contra-cheque eletrônico que nunca foi um documento físico que a empresa chegou lá e escaneou esse documento. Nenhum problema em relação a isso, né? Mas para a empresa juntar um documento dessa forma, precisa vir necessariamente acompanhado do comprovante de pagamento, um comprovante de Pix ou um comprovante de transferência bancária. Enfim, precisa haver essa prova. E a juíza simplesmente ignorou completamente esse fato. Ignorou o fato de ser apócrifo, deu validade ao documento como se o documento fosse idôneo, como se ele fosse capaz realmente de provar o pagamento do salário. Ora, né, a gente tem aí uma afronta grave em relação à lei, né? A CLT ali prevê no artigo 464 que o contra-cheque ele precisa o recibo salarial, é assim que ela se refere, né? O recibo de salário, ele precisa ser necessariamente assinado, tá? E aí a jurisprudência entende que quando você tem esses casos de contra-cheque eletrônico, sem assinatura, tudo bem, pode não ter assinatura, mas tem que vir necessariamente acompanhado do efetivo pagamento
comprovante de pagamento do salário. E nada disso acontecia no processo, e era bem claro, você batia o olho no documento, no primeiro momento que você viu o documento, você já via que aquele documento não tinha qualquer validade, que aquele documento ali não servia para provar pagamento de salário. Mas aí, infelizmente, a juíza considerou como válido o pagamento e deixou de conceder diversos salários. Peraí, é o básico. É o básico que a gente está pedindo em favor do trabalhador. O pagamento dos salários que não foram realizados. E estava bem claro ali que não houve prova do efetivo pagamento dos salários. Então aí o advogado se vê numa situação, mais uma vez, né, dentre tantas situações, e essa dele não é nem a mais grave, em que ele vai precisar recorrer em um caso extremamente simples que poderia ali praticamente terminar em primeira instância. Aí, eventualmente, a empresa poderia até recorrer, mas o advogado ali só ia apresentar as contrarrazões, mas não. Nesse caso, eu vou precisar fazer um recurso ordinário para tentar explicar o óbvio. Falar, olha só, esses contra-cheques, eles não podem ter validade porque eles são apócrifos, sem assinatura, violam o artigo 464 da CLT e violam a jurisprudência consolidada tanto pelo colhendo TST, né, o artigo 464 da CLT, não sei se eu falei aqui TST, perdão, o artigo 464 da CLT e a jurisprudência consolidada do TST e a jurisprudência consolidada também do próprio Tribunal Regional Fluminense, o Tribunal Regional da Primeira Região. Então, o advogado se vê mais uma vez numa situação em que ele precisa explicar o óbvio e precisa apresentar um recurso que